Era uma manhã nevoenta nos Montes Apalaches, e eu, Nathan, preparei-me para uma longa caminhada. As trilhas estavam cobertas por uma espessa neblina, criando uma atmosfera mágica, mas ao mesmo tempo sombria. À medida que avançava, sentia uma presença estranha, como se as sombras a meu redor estivessem guardando segredos antigos. Lembrei-me das histórias que minha avó contava sobre uma velha corcunda que habitava as florestas. Diziam que ela conhecia todos os mistérios da montanha e que aqueles que a encontrassem seriam presenteados com sabedoria ou atormentados por suas verdades mais sombrias. A curiosidade me levou a buscar essa figura lendária, mesmo sabendo dos perigos que isso poderia acarretar. Após horas de caminhada, a neblina começou a se dissipar, revelando uma clareira iluminada. No centro, uma pequena cabana feita de troncos. Senti um frio na barriga, mas minha determinação falou mais alto. Bati na porta que rangeu, como se estivesse há muito sem ser aberta. Para minha surpresa, a velha corcunda apareceu. Ela tinha cabelos brancos como a neve e um olhar profundo e penetrante. Apesar da sua aparência frágil, havia uma força dentro dela que emanava. "O que busca, viajante?" perguntou com uma voz suave, mas firme. Eu expliquei meu desejo de entender a vida e os mistérios que ela continha. A velha sorriu, e naquele sorriso havia um brilho de sabedoria acumulada por décadas. Convidou-me a entrar. O interior da cabana era modesto, mas repleto de objetos intrigantes. Livros empoeirados, frascos com ervas e pequenas esculturas feitas com pedras preciosas. "A vida é feita de escolhas", começou ela. "E cada escolha que fazemos nos leva por um caminho diferente. Você está pronto para ouvir?" Assenti, e ela começou a narrar histórias sobre aqueles que haviam passado por ali. Fui transportado para outros tempos, ouvindo sobre amores perdidos, decisões difíceis e as lições que cada um aprendia ao longo da jornada. Uma história em particular capturou minha atenção. Era sobre um jovem que, assim como eu, buscava respostas, mas estava tão focado em encontrar a verdade que esqueceu de viver. A velha corcunda olhou profundamente em meus olhos. "A sabedoria não está apenas nas respostas, mas nas experiências que vivemos", disse. Suas palavras ressoaram em mim. Percebi que, frequentemente, me preocupava demais com o futuro e esquecia de olhar ao meu redor, das pequenas belezas da vida. A conversa se desenrolou quando a neblina voltou a envelopar a cabana. De repente, a atmosfera ficou pesada e a velha começou a contar sobre os medos e arrependimentos que assolavam os visitantes. "É fácil se perder no passado", refletiu, "mas é essencial encontrar um equilíbrio entre lembrar e seguir em frente." Fiquei em silêncio, refletindo sobre minhas próprias lutas internas. A noite caiu, e ao olhar pela janela, vi a neblina se intensificar, criando uma aura quase mágica ao nosso redor. A velha então compartilhou uma última história sobre um viajante que, ao seguir sua intuição, descobriu seu verdadeiro propósito na vida. Essa história me iluminou, como se as peças do quebra-cabeça que era minha vida finalmente se encaixassem. Por fim, a velha corcunda olhou para mim e disse: "Agora é sua vez de escrever sua própria história. Lembre-se, a verdadeira jornada não é sobre chegar a um destino, mas sobre o que você aprende ao longo do caminho." Senti uma onda de gratidão e insight, e antes que eu pudesse agradecer, a neblina a envolveu e ela desapareceu, como se nunca tivesse existido. Saí da cabana com um coração leve e uma nova perspectiva sobre a vida. O caminho adiante ainda era incerto, mas agora eu sabia que poderia enfrentar o que viesse. A névoa envolvia as árvores enquanto eu seguia minha trilha, e em cada passo percebia que a jornada era, de fato,
a história mais importante que eu poderia viver. E assim, com cada passo, estava pronto para criar novas lembranças, aprender com elas e, eventualmente, compartilhar minha própria sabedoria um dia. Nos Montes Apalaches, onde a neblina encobre segredos milenares, decidi passar um fim de semana em uma cabana isolada. A tristeza da cidade me levou a buscar refúgio na solidão da floresta. Mas o que encontrei foi um pesadelo além da imaginação. Na primeira noite, enquanto a lua cheia iluminava a paisagem, percebi que a floresta parecia viva. As árvores, antigas e majestosas, pareciam murmurar algo entre si. Com o passar das horas, ouvidos e atentos, comecei a captar uivos distantes, seguidos por um eco de risadas infantis, inquietantes. Curioso e ao mesmo tempo apavorado, decidi sair da cabana para investigar. Era uma má ideia. Segui os sons que pareciam me guiar como se houvesse uma força invisível puxando-me para o desconhecido. Cada passo era uma luta contra o medo que se instalava em meu peito. Depois de algum tempo, cheguei a uma clareira iluminada por uma fogueira. Ao redor, sombras dançavam, criando formas grotescas. E em meio àquelas manifestações, vi uma mulher com um vestido rasgado, seus olhos brilhando numa intensidade sobrenatural. Era como se ela estivesse me esperando. Sua voz era suave e hipnotizante, enquanto dizia: "Você não deveria estar aqui." Senti um calafrio correr pela espinha, mas a curiosidade superou o temor. Quando cheguei mais perto, percebi que os rostos ao meu redor eram distorcidos, como se tivessem sido moldados pelo desespero. Tentáculos de sombras pareciam envolver as figuras, envolvendo alguns que jaziam imóveis no chão, como se fossem meros espectros de um passado tormentoso. A mulher então começou a dançar, seu corpo se movendo como se estivesse em comunhão com a terra. A atmosfera ficou pesada, opressiva. O pânico tomou conta de mim e eu corri sem olhar para trás. Enquanto corria, percebi que a floresta mudava ao meu redor. As árvores pareciam se mover, fechando o caminho como se quisessem me aprisionar. Finalmente cheguei à cabana. Uma sensação de alívio me invadiu, mas isso foi breve. Durante a noite, batidas rítmicas ressoavam nas portas, acompanhadas por murmúrios que pareciam convocar algo em mim. Eu olhava pela janela, mas a escuridão não revelava nada. A luz da lanterna tremulava, e uma sensação de estar sendo vigiado se instalou. No dia seguinte, resolvi partir, mas ao chegar ao carro, meus pneus estavam furados. A floresta, como que rindo da minha desgraça, me encarcerava. A única saída era seguir o caminho de volta, confiando na luz do sol que diminuía. Conforme eu caminhava, o crepúsculo chegou e a floresta ficou ainda mais densa. Cheguei novamente à clareira, mas quando olhei ao redor, as figuras estavam lá, agora com mais intensidade. Seus rostos se tornaram familiares, engolfados por uma escuridão palpável. "Você se lembra de nós?" perguntou a mulher que me hipnotizara. A lembrança fugitiva de uma vida antes da floresta atingiu minha mente, perfurando o véu do esquecimento. Lágrimas brotaram dos meus olhos. Eu deveria estar longe daquela vida, mas como? Uma força invisível começou a puxar-me, e as raízes ergueram-se do chão, como serpentes ávidas. "Junte-se a nós, somos muitos, mas nem todos podemos voltar", ecoavam as vozes. Aterrorizado, tentei fugir uma vez mais, mas tudo escureceu. Quando acordei, estava na minha cabana novamente, mas algo havia mudado. O vazio e a solidão daquela noite foram substituídos por ecos de risadas distantes e sussurros familiares. O mundo exterior havia desaparecido. Não havia mais estradas, nem sinal de civilização. Compreendi que a floresta me aprisionara e agora eu era parte dela. As figuras dançavam ao meu redor,
revelando minha verdadeira essência como uma das almas perdidas dos Montes Apalaches. Cada viajante que chegava se tornava parte da nossa história, e nós, eternamente perdidos, aguardávamos ansiosos por cada novo aventureiro. Assim, meu grito se perdeu nas sombras, esperando pela próxima alma ingênua que decidirá atravessar os limites. Um convite ao abismo sombrio e ao mistério eterno da floresta. A dança das almas continua, e eu sou uma guardiã desse terror. Nas profundezas dos Montes Apalaches, a névoa se espalhava como um manto sombrio. Meu desejo de escapar da vida moderna me levou a uma cabana esquecida, onde as lendas antigas falavam de espíritos e segredos enterrados. A expectativa era acolhedora, mas a floresta logo revelaria sua verdadeira face. Na primeira noite, enquanto o vento uivava entre as árvores, ouvi um sussurro sufocante, como se a própria natureza estivesse alerta. Curioso, saí para explorar. A lua cheia refletia em um lago espelhado, onde vi figuras indistintas flutuando sob a superfície. Aproximando-me, percebi rostos distorcidos, perdidos no tempo, como se estivessem pedindo socorro. Desesperado, voltei para a cabana, mas a porta se fechou com um estrondo, selando meu destino. Sombras se arrastavam pelas paredes, sussurrando histórias de almas que nunca partiram. Ele chegou novamente. Ecoavam. As vozes eram familiares, como se eu já tivesse escutado seus lamentos em sonhos. Com um grito, arrebentei a janela e atirei-me na floresta, onde as árvores pareciam se mover, bloqueando meu caminho. Na escuridão, cada ruído reverberava em meu coração. A visão do lago me invadiu e percebi que esses espíritos não eram apenas visitantes. Eles eram habitantes. Afinal, a floresta os protegera. Uma figura se destacou entre as sombras. A mulher vestida de linho desgastado, que não envelhecia. "Venha, você pertence a nós", dizia com um sorriso sedutor. Senti como se uma força invisível tentasse puxar-me para dentro do lago, para me unir aos perdidos. Lutei, mas cada passo me levava mais fundo no labirinto de árvores e névoa. Finalmente, alcancei uma clareira onde um círculo de pedras marcava um ponto sagrado. Ali, os espíritos começaram a dançar, seus corpos translúcidos iluminados por uma chama azulada. Ao entrar para o círculo, uma energia poderosa envolveu-me. Eu estava prestes a ser acolhido, a deixar meu antigo eu para trás. De repente, um eco distante interrompeu o ritual. Um grupo de jovens aventureiros se aproximava, atraídos pela lendária beleza do lago. As vozes dos espíritos ficaram frenéticas. "Mais almas! Mais almas!" gritavam em uníssono. Com um último suspiro, percebi que podia mudar meu destino. Atraí a atenção dos jovens, alertando-os. Os espíritos hesitaram, e a mulher se virou furiosa. Com coragem, gritei para eles voltarem e não se aproximarem. A neblina começou a se dispersar à medida que a luz do dia avançava, quebrando o feitiço. Os jovens, percebendo a presença do maligno, recuaram e correram floresta adentro. A figura da mulher se diluiu em sombras e os espíritos começaram a se esvair, deixando-me livre temporariamente. Mas um preço a ser pago sempre existia. O lago agora me chamava, sedutor, prometendo o que eu mais desejava: um lar sem dor, liberdade sem peso. Compreendi finalmente que não havia saída. A floresta exigia um novo guardião. Assim, ao invés de sucumbir, segui as vozes, aceitando meu lugar. Enquanto o crepúsculo envolvia os Montes Apalaches novamente, senti a dor e o desespero se transformarem em poder. Agora eu era parte da história perpetuada, um convite à próxima alma inocente, perdido entre as árvores, esperando a dança eterna dos perdidos que habitavam a escuridão. No coração dos Montes Apalaches, uma lenda antiga ressoava. Uma caverna esquecida
que guardava um tesouro não de ouro, mas de memórias perdidas. Jake, um explorador curioso, decidiu desbravar o desconhecido. Ao chegar à entrada da caverna, um frio cortante envolveu-o. A escuridão parecia viva, pulsando como um coração. Com uma lanterna na mão, Jake adentrou, suas paredes cobertas por inscrições enigmáticas. As palavras pareciam sussurrar histórias de antigos habitantes da região. Cada passo ecoava, e logo visões começaram a surgir. Ele viu uma aldeia próspera, pessoas dançando e rindo. Mas a imagem se desfez quando uma sombra se moveu rapidamente, como um aviso, congelando Jake no lugar. Um eco distante chamou seu nome, um sopro de voz conhecida. Era a da avó que ele perdera, uma sábia contadora de histórias. Frozen in awe, Jake avançou, atingido por uma onda de nostalgia. À medida que caminhava mais fundo, os rostos de amores perdidos e amigos esquecidos apareciam, sussurrando segredos e arrependimentos. Mas, ao mesmo tempo, uma sensação opressora começou a envolvê-lo, como se a caverna estivesse sugando sua própria vitalidade. Você não pertence aqui, uma voz profunda ressoou, reverberando nas paredes. Jake, aterrorizado, girou para encontrar a figura de um guardião da caverna, um espírito que protegia os segredos dela. O guardião revelou que cada memória naquele lugar tinha um preço e que Jake estava prestes a sacrificar seu próprio passado por um entendimento maior. Lutando contra o desejo de ficar, Jake percebeu que não poderia se prender às memórias, mas deveria levar os ensinamentos com ele. Com coragem, ele decidiu voltar, rejeitando o chamado da caverna. O guardião sorriu, entendendo que Jake havia escolhido o caminho da liberdade. Ao sair, a luz do sol o envolveu e o peso das emoções começou a dissipar-se. Os ecos das vozes se tornaram sussurros de encorajamento. Jake não carregaria mais os fardos emocionais, mas sim a sabedoria das vidas que encontrou. Agora, ao caminhar entre as árvores dos Montes Apalaches, Jake sentia-se transformado. A natureza não guardava apenas tesouros, mas também lições, e ele era parte dessa narrativa eterna, vivendo livre com a memória de cada passarinho e cada sussurro do vento. Nos Montes Apalaches, a lenda de uma caverna esquecida atraía muitos, mas poucos ousavam entrar. Jake, um intrépido explorador, sentia que a caverna guardava não um tesouro de ouro, mas de memórias e histórias de um passado distante. Seu coração pulsava com a expectativa de descobrir segredos que poderiam mudar sua perspectiva sobre a vida. Ao se aproximar da entrada da caverna, uma brisa fria o envolveu, levando um arrepio pela espinha. No interior, suas paredes estavam cobertas de inscrições e símbolos que pareciam dançar à luz tremeluzente de sua lanterna. Cada passo que Jake dava ecoava, como se a própria caverna estivesse viva e observando-o. Assim que adentrou profundamente, as visões começaram a surgir. Jake viu a imagem de uma aldeia próspera, onde as pessoas dançavam ao som de flautas e violinos. Era um cenário de alegria e união. Mas conforme ele se concentrava, uma sombra se movia, distorcendo a cena, como se alertasse que o passado também carregava tristeza. Uma voz familiar cortou a atmosfera opressiva. Era sua avó, contando histórias ao redor da fogueira. A lembrança trouxe lágrimas aos olhos de Jake, mas rapidamente se transformou em terror quando ele percebeu que a caverna estava viva com emoções, sugando sua energia. Um guardião, uma figura imponente e etérea, apareceu diante dele, afirmando que cada memória carregava um preço a ser pago. Ele explicou que muitas almas haviam entrado, perdendo-se em suas próprias lembranças, sem nunca voltar. A voz profunda do guardião fez Jake gelar de medo. Você deve escolher, jovem.
ficar e ser consumido por essas memórias, ou retornar e levar consigo a sabedoria do que encontrou. Jake enfrentou um dilema. As memórias ofereciam consolo, mas a liberdade representava novas oportunidades. Determinado a não se prender ao passado, Jake decidiu voltar. O guardião, impressionado com sua coragem, permitiu sua saída. Enquanto Jake deixava a caverna, as visões começaram a se desfazer. Ele percebeu que cada memória era uma lição e não um fardo. O sol brilhou intensamente ao sair, e ele sentiu uma leveza desconhecida. Ao caminhar pelas trilhas dos Montes Apalaches, Jake começou a notar a beleza ao seu redor com novos olhos. As folhas dançavam na brisa, e o som da água corrente nas montanhas parecia ser uma melodia de renascimento. A caverna havia lhe ensinado que, embora o passado fosse importante, o presente e o futuro eram ainda mais valiosos. Enquanto continuava sua jornada, Jake decidiu compartilhar suas descobertas com outros. Ele se tornou um contador de histórias, levando as memórias da caverna para as pessoas. Em cada vilarejo que visitava, contava sobre a alegoria de perder-se nas memórias e a importância de viver plenamente. Sua missão era ajudar os outros a encontrar suas próprias verdades e não se prender ao que não podiam mudar. E assim, Jake transformava a dor das lembranças em um ensinamento valioso. Suas interações inspiraram muitos a liberar suas próprias amarras. Nas trilhas dos Montes Apalaches, ele tornou-se uma lenda como a caverna que guardava memórias. Mas agora, no coração de todos que ouviam sua história, havia a esperança de um futuro brilhante e livre. A vida continuava, e Jake sabia que cada passo na trilha era uma nova história a ser vivida.